Bom dia a todos e a todas. Hoje a gente vai trabalhar operações entre radicais com a professora Erlane Abreu. A gente vai iniciar definindo a raiz enésima de um número, onde eu vou ter os seguintes símbolos: o n, que é o índice, o a, que é o radicando, e o radical. Lembrar que a raiz vai depender de quem? Do índice. Se meu índice for 2, eu tenho uma raiz quadrada. Se for 3, eu tenho uma raiz cúbica. Se for 4, eu tenho uma raiz quarta. E assim sucessivamente. A gente vai ver nossa primeira propriedade envolvendo radicais. O que vai dizer essa propriedade? Os radicais podem ser representados por potência com expoente fracionário. E as potências como expoente fracionário podem ser escritas nas formas de radicais. É onde a gente vai ter que toda potência que está em forma de fração, que tem um expoente em forma de fração, ela pode ser escrita como radical, e todo radical pode ser escrito na forma de potência com expoente fracionário. A gente vai precisar definir o quê? Quem vai ser o numerador da minha fração? O numerador da minha fração vai ser um número que vai estar elevado ao meu radicando. E o meu denominador será o índice do radical. Lembrar que esse denominador tem que ser o quê? Maior que 1. A gente vai para o nosso primeiro exemplo. 6 elevado a 1 sobre 4. Quem vai ser o índice? Será 4. Quem vai ser o número que está elevado a 6? 1. Então, eu vou ter a raiz quarta de 6. Então, eu posso dizer o quê? Que 1 sobre 4 é a mesma coisa da raiz quarta de 6. No nosso segundo exemplo, eu tenho 2/3. E eu posso transformar esses 2/3 na forma de quê? De raiz. 7 elevado a 2/3. Quem será o índice? Será o denominador. Quem é o denominador? É 3. E o 7 vai ficar elevado a quem? Ao numerador. Quem é o numerador? 2. A gente vai para o nosso terceiro exemplo. Eu tenho menos 3 elevado a 2/5. Como que eu posso escrever menos 3 elevado a 2/5 na forma de raiz? Primeiro, eu preciso identificar quem vai ser o índice. O índice será o numerador. Será o denominador. O índice será o denominador. E quem vai estar elevado ao radicando? O numerador. Então, eu vou ter a raiz quinta de menos 3 elevado ao cubo. Todos esses exemplos, a gente teve o quê? Potência, que eu posso escrever em forma de raiz. E eu também posso escrever o quê? Uma raiz na forma de potência com expoente fracionário. Observando quem? Quem é o numerador e o denominador da fração. Lembrar o quê? Que o numerador será um número que estará o quê? Elevado ao radicando. E o denominador será o índice do radical. A gente vai trabalhar agora adição e subtração de radicais. Para poder a gente efetuar adição ou subtração entre radicais, o que tem que acontecer? O radical tem que ter o mesmo radicando e o mesmo índice. Só vai acontecer soma ou subtração entre radicais se o radical tiver o mesmo radicando, que é aquele número que está dentro do radical, e tiver também o quê? O mesmo índice. Então, vai ser as duas regras que a gente vai ter para poder efetuar as operações. O nosso primeiro exemplo, a gente tem 5 raiz quadrada de 2 mais 7 raiz quadrada de 2 mais 1 raiz quadrada de 2. A gente primeiro vai começar o quê? Analisando se os radicais têm o mesmo índice e têm o mesmo radicando. Se eles tiverem o mesmo índice e o mesmo radicando, eu vou poder fazer a operação. Operações entre eles são todas de soma. Mas quais valores eu vou somar? Eu vou somar os valores que estão
ao lado de cada radical. Ó. Do primeiro radical eu tenho 5, do segundo eu tenho 7, no terceiro eu tenho 1. E depois eu vou repetir o radicando. Então, eu vou somar 5 mais 7 mais 1, que é igual a quanto? 13. Então, eu sempre vou somar quem? Aquele número que está do lado ou está fora do radical. Observando que eles têm que estar o quê? Bem próximo, tá? Então, eu sempre vou somar esses números e vou repetir o radical. Então, eu vou somar 5 mais 7 mais 1, que é igual a 13, e vou repetir raiz quadrada de 2. E assim, a gente vai o quê? Efetuar a operação no nosso primeiro exemplo. No nosso segundo exemplo, a gente tem 10 raiz quadrada de 3 mais 9 raiz quadrada de 3 menos 2 raiz quadrada de 3. O primeiro passo qual vai ser? Vai ser analisar o quê? Analisar o radical, se eles são iguais, e os índices. Quem é o radical na minha questão? Quem é o radical radicando na minha questão? 3. Qual é o índice? O índice é 2. Então, se eles são iguais, vai poder existir operação entre eles. Caso eles sejam diferentes, eu somente reescrevo, porque não acontece operações se o radicando ou o índice for diferente. Então, a gente vai somar. 10 mais 9, 19. 19 menos 2, 17. Sempre lembrar o quê? Que eu vou fazer a operação com o número que está ao lado, está próximo de quem? Do radicando. Então, nosso valor vai ser quem? 17. E a gente vai repetir raiz quadrada de 3. Então, para a gente poder fazer soma ou subtração, a gente vai lembrar sempre de quê? O índice tem que ser o mesmo e o radicando também tem que ser o mesmo valor para poder existir soma ou subtração entre radicais. Multiplicações de radicais. Quando a gente for multiplicar radicais, a gente sempre vai observar o que? O índice. Se o índice for igual, como que vai acontecer a multiplicação? Os índices sendo iguais, o índice é o valor que temos do lado de fora do radical, em cima do radical. O índice aqui, no meu exemplo, é 2. Então, o que eu vou fazer para poder resolver minhas questões que envolvam multiplicações de radicais? A gente vai conservar o radical, o índice desse termo, a gente vai conservar o índice e vai fazer o que? A multiplicação entre os dois radicandos. Índices são iguais, os índices são iguais. O que eu vou acontecer? Eu vou multiplicar quem? Os radicandos, os valores que estão dentro do radical. Então, eu vou multiplicar os dois valores. No meu primeiro exemplo, eu tenho raiz de 2 vezes raiz de 2A vezes raiz de 2B. Então, o que eu vou fazer? Eu vou multiplicar A vezes B. Lembrar o quê? Que os índices têm que ser o quê? Iguais. Nosso primeiro exemplo, eu tenho raiz quadrada de 5 vezes a raiz quadrada de 2. O que eu vou ter que fazer o quê? Eu vou ter que multiplicar os radicanos. Quem são os radicanos? São 2 e é 5, 2 e 5. Então, eu vou multiplicar. 5 vezes 2, 10. Então, a minha resposta vai ser quanto? Raiz quadrada de 10. Então, vamos poder realizar a multiplicação, eu sempre vou observar o quê? Os índices têm que ser igual. Índice sendo igual, o que eu vou fazer? Eu vou multiplicar os radicandos.